Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo da nossa programação da primeira Semana Nacional do Museólogo, a Senamus. Hoje, uma programação muito especial. Nós teremos uma mesa totalmente feminina, uma mesa toda de museólogas, todas conselheiras do Corém em segunda região. Então, vai ser um evento muito bacana para poder discutir as peculiaridades, as particularidades dos museus municipais, dos museus ligados à história das cidades, à história dos municípios, dos museus de arte municipais, né? Vamos contar com a mediação da querida Ângela Moliterno, conselheira do Corém 2R, atualmente tesoureira, e também aposentada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, tendo atuado em diversos museus da cidade, né, e da nossa região. Também com Tatiana Avelino, museóloga da Prefeitura de Resende, museóloga do Museu de Arte de Resende, está desenvolvendo uma pesquisa de mestrado super interessante sobre a história dessa instituição. E também com Ana Portugal, museóloga da Prefeitura de Belo Horizonte, atualmente coordenadora do Museu Histórico Abílio Barreto, também com muita experiência na área dos museus de município. Então, tenho certeza que vai ser um evento incrível para a gente poder fechar essa nossa semana. Meu trabalho hoje vai ser um trabalho de bastidores, então quem vai conduzir as atividades vai ser a nossa querida Ângela, mediadora da mesa. Eu vou ficar aqui por trás, só passando a apresentação, dando aquele suporte logístico, tá certo? Então, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que vai nos assistir, lembrando que a gravação vai ficar gravada, depois disponível no YouTube do Conselho. Quem quiser receber certificado, se ainda não tiver feito a inscrição, precisa fazer a inscrição no link que está aqui no chat, tá? Deixa lá o nome, e-mail, que depois a gente vai fazer nas próximas semanas o envio dos certificados de participação. Agradeço a mesa por aceitar, né, essa ideia da gente fazer esse evento, tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, muito obrigado, Ângela. A palavra agora é sua. Boa tarde, gente. É um prazer muito grande estar aqui, junto com o Lucas, fazendo mais esse evento da primeira semana do museólogo, que é uma profissão extremamente importante e que, infelizmente, pouco admirada e com muito pouco valor que a população, de uma maneira geral, nos dá. É preciso a gente estar cada vez mais nas mídias, nas conversas, para mostrar realmente o que faz o museólogo dentro do museu e a importância dele dentro dessas instituições. A mesa de hoje diz respeito aos museus municipais, oportunidades e desafios da atuação dos museólogos. Museus municipais são instituições permanentes que pesquisam, colecionam, conservam e expõem o patrimônio material e imaterial de um município. São essenciais para a preservação da história local, atuando como centros de memória e centros de identidade das comunidades. Oferecem um papel crucial na educação, na cidadania e apresenta a história da cidade, dos seus povos, como os sítios arqueológicos, e são acessíveis e promovem a diversidade cultural. São, no fundo, ferramentas de empoderamento sociocultural. Parafraseando José do Nascimento, em todo e qualquer museu está presente o gênio humano. E isso não é diferente nos museus municipais, museus regionais, museus locais e museus comunitários. Eles são emblemas da vida, sinais visíveis da capacidade humana de simbolizar. Neles estão gravadas, de um modo indelével, as marcas da humanidade. Então, vamos passar para a nossa primeira palestrante, que é Tatiana Avelino. Ela é bacharel em Museologia pela Unirio e pós-graduada em Gestão Política pela UF em 2019. Servidora da Prefeitura Municipal de Resende, tendo atuado no MIS Resende, na Biblioteca Municipal e no Museu de Arte Moderna de Resende, UMAN, onde está lotada desde 2007, tendo sido sua diretora em 2018. A palavra é sua, Tatiana, você tem 20 minutos. Obrigada, Ângela. Boa tarde, colegas. Boa tarde, pessoal que está assistindo. E, como eu falei hoje de manhã, estou muito confortável porque vou falar do lugar
que eu amo trabalhar, que eu aprendi a amar e achei que nunca, é porque eu morava no Rio de Janeiro, né? Sou graduada aí na Unirio, e achei que nunca ia me acostumar a morar em Resende. E agora é um lugar que eu amo muito. Então, vamos começar, né? 20 minutos, vamos lá. Eu comecei falando de mim, claro, né? Falei, em todo momento eu vou falar da minha trajetória aqui no museu. E o que acontece ali? Museu de Arte Moderna de Resende. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, porque ele não é um museu simples, não é um museu, como eu posso dizer, conforme a Ângela leu no início. Ele não só conta a história da cidade, né, a arte da cidade, como também é um museu com obras de arte a nível nacional. E aí, o que aconteceu? O início, né, desde 1974, quando o museu reabriu, ele foi criado em 1950. E aí teve um momento que ficou fechado, e aí em 1974 ele reabriu. E aí passou por cerca de, né, até ao longo desse período, 12 direções diferentes, mas a maioria delas, elas não tinham formação em museologia. São pessoas indicadas politicamente. E então, em meados dos anos 2000, o Corém recebeu a denúncia de que o museu estava funcionando sem museólogo. E aí foram lá, foram fiscalizar, né? E eu falo que a minha vaga é fruto de uma fiscalização do Corém. Né? Aí a fiscalização resultou num concurso público, né? E eu tinha acabado de me formar, eu fiz esse concurso e passei em primeiro lugar. E aí, em 2002, nós fomos contratadas 3 museólogas, porque a intenção era reabrir mais outros, criar um museu de história da cidade, história e patrimônio, e o outro museu que já estava recém-criado, vamos dizer assim, não pela lei, mas ele existia, que é o MIS de Resende. Foi então que eu assumi o cargo e eu escolhi trabalhar no MIS de Resende, porque eu não tinha nenhuma familiaridade com arte e eu já tinha estagiado no MIS do Rio de Janeiro. Então eu escolhi ficar no MIS de Resende. E aí comecei meu trabalho. É começar do zero mesmo, tá? Limpar, organizar, catalogar, higienizar e colocar o museu, o MIS, colocar ele para ser consultável, né? Vamos dizer assim, facilitar a pesquisa. Logo então, houve um problema no MIS, depois de algum tempo eu tive um problema, e aí eu pedi para sair e passei a trabalhar ali na Biblioteca Pública Municipal, porque até então havia museólogo no MAM, e aí eu não podia ir para lá. E aí, o que eu fiz lá, né? Eu atendia o público, eu organizava o acervo, eu higienizava e facilitava ali a consulta. Houve, então, a museóloga do MAM pediu para sair, porque ela era do Rio de Janeiro também, e aí ela pediu para sair. E ficou vaga, aquela vaga, né? Ficou vaga. E aí, então, me transferiram para o MAM. E aí foi o encontro com a minha missão, né? O que eu cheguei lá, né? Quando eu cheguei, o acervo é extraordinário, né? Datado de 1950 para cá. Mas fragilizado, empilhado, documentação incompleta, né?
pouco recurso humano, realmente, 2 ASGs e uma merendeira, fato, né? E aí eu comecei a entender, né, que significava ser realmente servidora pública e museóloga ao mesmo tempo, porque a gente trabalha ali na responsabilidade, ter uma responsabilidade técnica sobre um acervo é trabalhar com o que existe, buscar criatividade, né? Muita criatividade. E aí eu entrei em choque com o que era teórico com a prática, né? Teórico, tudo lindo. E a prática? Não tem nada. Enfim. E aí, solicitei um computador, gente. Um computador. Quando eu cheguei, não tinha. Solicitei um computador. E aí comecei a organizar o acervo, digitar aquilo tudo, listar aquilo tudo, né? Organizar para saber aonde estava aquela peça, porque você tem que ter uma listagem prática de onde está cada quadro do acervo, em que prateleira está, para quando você for montar uma exposição, você saber, né? E a outra coisa que eu notei também, como não havia ninguém especializado, as pessoas entravam no museu, os visitantes, eles não sabiam nada. Então, eu senti a necessidade de fazer uma visita guiada com eles. Olha, essa exposição trata-se disso, esses quadros são de fulano, usaram essa técnica, contar para eles como que fazia, a técnica e tal. E aí, o que aconteceu? Né? Veio os frutos. Começamos a ter um crescimento da visitação. Muitas escolas começaram a ter agendamentos, né, para fazer a visita guiada, né? E os números, né, que a gente tem um livro de assinaturas e a gente contabiliza, até hoje a gente contabiliza por esse livro. Sabemos que nem todo mundo assina, mas a gente coloca lá assinantes. E aí começou a aumentar a visitação. E aí, de museóloga, eu passei a guia, guia de museu. E aí, toda vez que tinha alunos, estudantes, eu tinha que atendê-los ali, né? E aí, isso passou de 2008 para 2009. Em 2009, foi nomeada uma diretora, que ela não é museóloga formada, mas ela trabalhou com a Solange Godoy, foi auxiliar da Solange, e ela ganhou o título de museólogo por trabalhar muito tempo com o museu. E ela começou a profissionalizar ali né? Ela viabilizou a contratação de um conservador de obra de arte, trouxe uma professora de artes da municipalidade para receber os alunos, aumentou os recepcionistas ali do museu, né, colocou uma pessoa de manhã e outra mais à tarde, para que o museu tivesse sempre de portas abertas. Porque a gente tinha ali no museu um problema de fechar na hora do almoço. E aí agora é aberto diariamente, até no horário de almoço, que é justamente quando a gente recebe alguns visitantes que são trabalhadores. E aí eu compreendi que ali, depois desse momento, eu passei a ser realmente a guardiã do acervo. O coração do museólogo municipal, né? Ser museóloga no museu é ser guardiã. Guardiã de um acervo que não pertence apenas à cidade, mas também ao Brasil. Guardar é mais do que proteger objetos, é proteger sentidos, histórias e sensibilidades. Então, eu comecei a pesquisar, a digitalizar o acervo, a catalogar e ajudar o conservador.
Em 2017, fechando, né, esse ciclo, uma nova secretária de Cultura tomou posse. E ela me deu a oportunidade de ser diretora, já que a direção dos museus municipais é feita sempre por contratados. E mesmo com toda a profissionalização do museu, eu notava lacunas que eu queria, como diretora, sanar. E aí eu fiz um diagnóstico, reestruturei ali, né? Reestruturei ali os recursos humanos, fiz um planejamento anual de exposições, né, que não tinha, era de mês em mês trocava. A gente tinha que ter um planejamento para atender também os turistas e os estudantes. E aí eu criei um novo calendário. Aí criei também um edital de ocupação, porque a gente ali recebe muitos artistas que querem expor no MAM. E como fazer isso? Eu, como diretora, eu não podia dar oportunidade para um e não para outros. Então, nós criamos um edital de ocupação, onde as pessoas se inscreviam seus projetos, e um júri, né, especializado, ele selecionava as exposições individuais do ano. Criei também uma exposição chamada Ocupa MAM. Conforme eu falei, aqueles artistas regionais que não conseguiam fazer uma individual no MAM, eles tinham no mês de maio a oportunidade de colocar os seus quadros lá, sem precisar passar por uma curadoria, sem ter qualidade técnica, enfim. É só a oportunidade de dar para o artista, né? Olha, eu estou expondo no MAM. Porque isso cria vínculo com a comunidade. E aí eu ampliei o horário. Eu abri um pouco mais tarde e ficamos até mais tarde. E também abrimos aos sábados, porque é uma demanda até hoje solicitada, né? Porque o nosso horário é de segunda a sexta e sábados eles não abriam. Mas aí percebemos o seguinte, que aos sábados não havia visitantes. Então, a gente tinha que criar mecanismos de chamar esses visitantes. E a gente criou oficinas, né? Oficinas aos sábados à tarde, com diversos temas, para todas as idades, enfim. Criamos cursos gratuitos de História da Arte, workshop de fotografia, artesanato, escultura, desenho, pintura. Criamos também a biblioteca, organizei a biblioteca de artes, e também criei o Férias no MAM, que é uma oportunidade das crianças estarem no museu no momento das férias, tanto de julho quanto de janeiro. Essas Tatiana, coisas... 5 minutos. 5 minutos. Essas coisas foram criadas sem nenhum dinheiro, tá? Tudo na base da camaradagem. Conhecer o artista e conhecer quem podia, fotógrafos, quem podia fazer cursos gratuitos. Tudo isso, gente, são os meus valores, né? E dedicação, ética, zelo pelo meu trabalho, um poder de querer transformar aquilo, né? Ponte temporal. Ser museólogo é ser ponte entre o passado e o futuro. Ser museólogo é servir a memória, a arte e as pessoas. Cada exposição, cada obra e cada visita são oportunidades de transformar olhares e despertar o pertencimento. Aí eu coloquei também algumas coisas, tem que ir rápido, porque eu falo muito. Tive muitas
transformações e conquistas ao longo desse período. E aí eu compreendi que o museólogo no museu municipal, ele tem que ser múltiplo, tá? Pesquisador, gestor, educador, articulador, mediador, comunicador, ele tem que ser de tudo. Cada ação implementada no MAN tinha sempre aquele objetivo de atrair o visitante para dentro do museu, aproximar tanto as pessoas, né, os visitantes comuns, como os artistas da região, a população, a comunidade. Está sendo uma jornada profissional muito importante. E aí, terminando, né? Eu estou, esse ano, se Deus quiser, não, quer dizer, ano que vem já, né? Eu estou dando um presente para o MAN e para a comunidade de Resende. O MAN fez 75 anos esse ano e eu estou fazendo a pesquisa justamente sobre a criação dele, que é uma história peculiar, porque ele é um museu do interior com um acervo nacional. Que mente brilhante é essa que criou em Resende um museu de arte? Ele é o primeiro museu do interior e o quarto do país que foi criado. Eu acredito profundamente, queridos, né, para a gente finalizar, porque os museus municipais são lugares de afeto, de pertencimento e de transformação. São espaços onde a memória se torna viva, onde a arte dialoga com o cotidiano, onde a comunidade se reconhece e se projeta. E um museólogo é aquele que mantém essa chama acesa, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando faltam recursos, mesmo quando falta reconhecimento, nós estamos ali. Somos guardiões de um acervo e fazemos isso com muito amor. Obrigado, gente, pela escuta, por compartilharem comigo esse momento de reflexão sobre uma trajetória que é, acima de tudo, serviço público e compromisso com o patrimônio cultural resendense e brasileiro. E é isso. Muito obrigada, Tatiana. Sua palestra foi muito emocionante, me lembrou muito meu início de carreira. Eu fiz o antigo curso de museus, que era no Museu Histórico Nacional. Solange Godoy foi minha professora, e a gente sabe que quando a gente começa, tudo é muito bonito, tudo é muito esplendoroso, precioso, mas a prática nos ensina muito mais do que a teoria que a gente aprende. A gente consegue trabalhar mais, às vezes, com intuição do que com a teoria. E eu acho que é isso que dá aos museólogos uma peculiaridade que as outras profissões não têm. Nós somos privilegiados porque nós trabalhamos com a história. A gente pega a história na mão, né? Então, muito obrigada pelo seu depoimento. Foi emocionante. Fiquei deveras emocionada, viu? Muito obrigada. Nada. Vamos agora chamar a segunda palestrante, Ana Portugal, bacharel em Museologia pela Unirio, em 2001, atua na conservação preventiva de acervos, gestão de coleções e desenvolvimento de exposições. Servidora da Prefeitura de Belo Horizonte, desenvolveu suas funções na diretoria de museus e no Museu de Arte da Pampulha. Atualmente, coordena o Museu Histórico Abílio Barreto. A palavra é sua, Ana, 20 minutos também. Obrigada, Ângela. Começar aqui agradecendo ao Sistema COFEM Corém por essa primeira semana do museólogo, né? Prazer participar desse evento. Agradecer ao Lucas o convite, você, Ângela, e Tatiana também, por estar compartilhando comigo esse momento aqui de expor nossas trajetórias profissionais, né? Assim como a Tatiana, eu me formei na Unirio, fiquei um tempo procurando trabalho no Rio de Janeiro, bem difícil, trabalhei em outras coisas, e aí surgiu uma oportunidade de vir trabalhar em Belo Horizonte,
né, no Museu de Arte da Pampulha. Antes de mim, já tinham trabalhado alguns outros museólogos do Rio, no Museu de Arte da Pampulha, e quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, eu vou enfrentar esse desafio. Essa vaga de museólogo que surgiu era uma vaga terceirizada, né? Foi no ano de 2005, e aí eu deixei toda a minha família no Rio, minha vida, os amigos e tudo, para vir atrás desse sonho de trabalhar com essa profissão, né? Que a gente gosta tanto. E o Museu de Arte da Pampulha é um museu municipal, assim como o MAN de Resende, né? É um museu de arte municipal. Inicialmente o nome dele era Museu de Arte de Belo Horizonte, né? Ele fica localizado numa edificação que é o antigo cassino, volta aí, que é o antigo cassino da Pampulha, né? Esse complexo da Pampulha projetado por Oscar Niemeyer em 1942, 43, inaugurado em 43. E ele, vamos dizer assim, que foi o primeiro projeto do Niemeyer supermodernista, foi encomendado pelo Juscelino Kubitschek, né? Ele antecedeu o projeto de Brasília, eu acho que ele impulsionou a carreira do Niemeyer como esse arquiteto ícone modernista, né? E o museu, que era o cassino, como os cassinos pararam de funcionar, essa edificação ficou fechada um tempo, e aí a sociedade aqui de Belo Horizonte se organizou para criar um museu de arte, porque já existiam várias manifestações na cidade, salões de arte, que não tinham lugares fixos na cidade, aconteciam em galerias de arte, em cafés, e aí então aqui já existia a Escola Guinhar, que é uma escola forte, né, de arte, então tinha uma produção artística de artes visuais bem forte em Belo Horizonte, então a comunidade de Belo Horizonte se organizou, vamos criar um museu de arte, e foi criado esse museu de arte municipal. Foi muito... Eu trabalhei nesse museu primeiro como terceirizada, depois em 2007 eu fiz o concurso público para a prefeitura, passei para o concurso da prefeitura, atualmente sou servidora pública, né? E trabalhei aí de 2005 a 2011, e um grande desafio trabalhar numa edificação como essa, que é um palácio de cristal, que tem o próprio edificação, é um patrimônio, né? Um objeto museológico que demanda muitos cuidados. Então, um grande desafio, que para mim foi um grande aprendizado, foi entender como conciliar, montar as exposições, projetar exposições para essa edificação, com a preservação dos acervos também. O Museu de Arte da Pampulha tem uma coleção grande de gravuras, pinacoteca, né? É relevante, né? A gente, nesse período, também tive a oportunidade de fazer o projeto do livro Inventário do MAP, 50 anos, né? Em 2007. Também tinha uma documentação museológica organizada, mas uma pesquisa não muito aprofundada, né? E até hoje é necessário essa pesquisa maior sobre a coleção no museu, inclusive melhorias na sua catalogação, né? Então, foi um grande desafio, porque o museu, já quando eu chego em 2005, ele já tinha toda essa vocação voltada para a arte contemporânea. E era uma programação muito intensa, a gente montava exposições a cada 40 dias, era uma mudança frequente de layouts de exposições, né? E uma incidência de sol muito grande, porque tem essas vidraças, então a gente tinha que proteger o acervo, a documentação, às vezes, a catalogação não era suficiente, então eu tinha que também pesquisar em pouco tempo para melhorar essa comunicação com o público, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse acervo, com esse museu, e assim, dos maiores desafios que eu encontrei no Museu da Pampulha, além desses assim técnicos, né, da nossa profissão,
foi também ser uma voz educadora, no sentido de que o que o museólogo faz? Porque a própria equipe do Museu de Arte da Pampulha, que não era muito grande, mas tinham diversos tipos de profissionais, das artes visuais, historiadores da arte, né, arte educadores, a própria diretora, a diretora entendia que era, na época era a Priscila Freire, ela tinha um entendimento do que era um museólogo, né? Por isso que ela nunca deixou de chamar museólogos para trabalhar no Museu da Pampulha, mas a própria equipe não sabia o que o museólogo faz. Então, foi também uma busca do meu espaço nesse museu ao longo desses anos que eu fiquei lá, para mostrar assim, o que o museólogo faz. O museólogo organiza coleção, ele pesquisa coleção, ele trabalha nas exposições, trabalha em prol da preservação do acervo, em prol da difusão do acervo, né? E eu acho que o museólogo ele tem uma visão desse sistema, de como funciona o museu, dessa relação com a comunidade, não só nesse trabalho tão específico de catalogação, né? Eu acho que o museólogo ele tem uma visão ampla que alimenta nossos trabalhos específicos em relação à preservação, documentação, mas também a visão do museólogo contribui muito para o funcionamento do museu, como a parte de difusão, de educação pode se relacionar com esses conteúdos que tem nos museus, né? Então, eu vejo o museólogo como um elo nos diversos setores, e isso foi muito difícil de desenvolver esse espaço de trabalho no museu de arte da Pampulha. Foi um grande desafio para mim, né? Enfim, aí a minha jornada no museu acabou, eu fui trabalhar como assessora na diretoria de museus, num lugar mais assim estratégico, né, de pensar projetos, fazer convênios. Fiquei lá por 3 anos, foi muito bom, porque eu entendi melhor também desses trâmites do município, né, desses trâmites burocráticos para a realização e efetivação dos projetos. Foi de um grande conhecimento que eu tive. E aí, então, em 2014, eu fui para o Museu Histórico Abílio Barreto. Aí pode mudar o slide, Lucas. Que é o Museu da Cidade de Belo Horizonte, né? O Museu Histórico Abílio Barreto, ele também foi criado na época em que Juscelino era prefeito, né? E o Abílio Barreto era um historiador da cidade, que trabalhava no arquivo. Belo Horizonte já tinha, né, tinha acabado de inaugurar a Pampulha, Juscelino tinha essa visão de uma modernização, né, da cidade. Então, eu acho que ele amparou essa ideia do Abílio Barreto, que, como o Abílio Barreto já trabalhava no arquivo, era jornalista, historiador, enfim, pesquisador, o Abílio Barreto falou com ele: olha, a gente precisa criar um museu para Belo Horizonte, mesmo Belo Horizonte sendo uma capital tão recente, porque Belo Horizonte a capital, foi uma capital planejada, inaugurada em 1895, né? Volta um pouquinho lá, Lucas. Não, desculpa, passa para o outro slide, o terceiro slide. Então, aqui tem alguns aspectos, né? Vocês veem que o casarão ele sobreviveu a essa cidade planejada. Essa primeira foto que vocês veem, esse espaço todo verde, o casarão está lá no meio. Essa cidade planejada dentro de um projeto de cidade, da Avenida do Contorno, né? E o Juscelino sugeriu, não, vamos então abrir o Museu Histórico da cidade no casarão. Aí Abílio Barreto não ficou muito satisfeito, porque achou a edificação pequena e distante, ele queria uma coisa mais central, mas acabou sendo o local escolhido para o Museu da Cidade. Inicialmente, o nome do museu era Museu Histórico de Belo Horizonte, ele foi inaugurado em 1942, aí vocês veem uma foto do Valadares, governador da época, o Juscelino, e algumas fotos do momento da inauguração do museu. Né? O casarão, ele é um casarão
a única edificação remanescente do Arraial Curral do Rei, que era a localização que existia antes da construção de Belo Horizonte, né? E então, esse casarão foi restaurado pelo IPHAN, foi tombado pelo IPHAN na época, né? E foi inaugurado em 1942, já com um acervo recolhido pelo Abílio Barreto. E aí, na década de 60, depois do falecimento do Abílio Barreto, em homenagem, o museu tomou o nome de Museu Histórico Abílio Barreto, que é um desafio também, porque isso traz uma confusão, principalmente para quem não é de Belo Horizonte, que não conhece essa história. As pessoas acham que é a casa do Abílio Barreto, né? Mas é o museu da cidade do Abílio Barreto. Aí eu só trouxe algumas imagens para ilustrar, poucas imagens mesmo. O museu tem aproximadamente 80 mil itens, né? Entre mapas, documentos, objetos, fotografias. A gente tem uma coleção fotográfica bem extensa, com quase 40 mil itens. Uma coleção de mapas muito importante, que é reconhecida pela Unesco como um patrimônio documental local, né? Que é da Comissão Construtora da Nova Capital, que a gente tem vários mapas, cadernetas de campo, vários acervos da Comissão Construtora, quando eles vieram para cá para planejar a cidade, e uma diversidade de objetos também recolhidos, mesmo da época do Arraial, e depois ao longo dessa trajetória do museu. O museu atualmente tem 82 anos, né? E parece, não tenho certeza, que é um dos museus da cidade mais longevos do Brasil, né? Assim, ele não fechou, ele teve continuidade. Então, realmente é um museu muito importante. E aí, já naquela época da inauguração, o Abílio Barreto, né, tem várias cartas, tem desenhos, croquis, que ele falava que o museu precisaria de um anexo. E aí, o Lucas, volta lá naquela outra, lá na segunda slide. E esse foi o anexo construído e inaugurado em 1998. Né? É um projeto do Weber, um arquiteto aqui de Belo Horizonte. Ele fica próximo ao casarão. Então, o museu tem duas edificações. Tem um jardim também, que a gente tem alguns acervos expostos. Nós temos o bonde, o trem, né? Que é muito visitado pelas escolas. E nessa edificação nova, a gente tem as reservas técnicas, sala de exposição, biblioteca, e a gente tem a nossa biblioteca, hemeroteca. E então a gente tem também conseguido desenvolver um programa de exposições, Lucas, pode passar aí. Né? Essa aí é a exposição atual, que está aqui no edifício sede, que chama Belo Horizonte Fora dos Planos. Nessa traz uma narrativa, traz uma história, essa narrativa, uma visão do que é essa cidade de Belo Horizonte, que vive em demolição, em movimento, em novos prédios, as edificações são modificadas. Essa aí é uma outra exposição também que a gente inaugurou agora sobre o Art Deco em Belo Horizonte. Né? Não consegui trazer outras imagens, a gente também tem uma exposição nova no Casarão, que é sobre a história do Arraial Curral do Rei, numa perspectiva mais... trazendo uma perspectiva de que aqui, antes de Belo Horizonte, existia uma vida, uma comunidade forte, e que ela deixou um legado, sim, para Belo Horizonte, né? Porque a história oficial não trata disso, existe um apagamento sobre essa história do Arraial, e então, atualmente, no Casarão, a gente traz essa exposição sobre o Arraial. Aí tem algumas fotos sobre as ações educativas que a gente faz, a gente vai extramuros, a gente toma a cidade como um lugar também de proposição, de discussão, como um olhar, né? Um olhar para a cidade também como, às vezes, até um objeto museológico. Eu sei que isso é um pouco complexo, arriscado, mas a gente também traz esses lugares icônicos, importantes, né? De como viver numa cidade. Então, assim, trabalhar na Abílio Barreto também trouxe para mim desafios, né? Porque eu trabalhei há muitos anos no setor de gestão de acervos. Ana,
5 minutos. Tá, é só um relato mesmo, né, que eu estou trazendo aqui. Então, trabalhar na Abílio Barretos também tem um desafio muito grande, porque são 80 mil itens, uma equipe muito pequena, né? Um município de Belo Horizonte, ele é muito grande, tem uma diversidade cultural muito grande, e o desafio que se impõe assim, ao museu que o museu ele tem um legado muito de uma história oficial, de uma história da branquitude, de uma elite, né? E o que se impõe agora, o que a gente percebe é que a gente não tem, a gente tem muitas lacunas no nosso acervo, e as nossas exposições, elas tratavam sempre de assuntos mais ligados à urbanização, e isso a gente tem tentado mudar, a gente quer falar das pessoas, dessas agências que construíram a cidade, né, dessa diversidade cultural que tem na cidade. Então, esse é um grande desafio que se põe ao museu e, por conseguinte, o museólogo que trabalha nesse museu, sendo o coordenador, como eu sou agora, né, do museu, ou mesmo o museólogo que trabalha no setor de acervo, que atualmente a gente está sem museólogo no setor de acervo, também, né, tem que estar aliado a esses desafios contemporâneos que chegam para a gente, porque, como Museu da Cidade, a gente tem que sempre estar dialogando com a cidade, né, uma escuta à comunidade, a gente tem que estar aberto a essas mudanças, né? A gente é uma esponja que a gente tem que trazer essas novas visões, outras visões, né? Então, são muitos desafios que se colocam para a gente, enquanto profissional da museologia, e esses desafios, eles são oportunidades também, né? O título dessa exposição aqui, dessa palestra é Oportunidades e Desafios. Eu acho que os desafios, eles viram oportunidades. Eu sempre, na minha carreira, eu sempre tentei encarar os desafios como oportunidades. Eu não sei como fazer isso aqui, mas é uma oportunidade de eu aprender, então. Como que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui é uma barreira, então como que a gente vai lidar com essa barreira? Ela é transponível, ela é intransponível? Vamos por outro caminho? Então, acho que ser museólogo em museus municipais, que, pelo que eu pesquisei rapidamente, grande parte dos museus municipais, pelo menos que estão cadastrados no IBRAM, né? Acho que 40% são museus municipais, né? Então, seja de uma cidade grande, cidade pequena, a gente está atrelado também a um regime político, né, que muda, gestões que mudam a cada 4 anos, né? Então, eu acho que a lição que eu tenho hoje, atualmente, é essa, assim, que a gente tem que ficar atento, entender que a gente tem que fazer conexões, entender que a gente está num sistema, né, porque não é só coletar e catalogar. A gente, no museu, é um sistema que a gente trabalha em conjunto com outras pessoas, outros profissionais, e a gente tem que fazer a difusão desse acervo, a gente tem que estar em diálogo com a comunidade, a gente tem que trabalhar em rede, a gente, estando tanto na coordenação ou não, outros setores também, os museólogos dos outros setores, eu acho que, de modo geral, todos os profissionais de museu têm que trabalhar assim, aberto, né, a essas relações. Eu acho que eu vejo que quem trabalha em museu hoje tem que estar aberto a se relacionar, seja com a comunidade, com outras instituições, outros museus. É isso que é o mais importante. Então, acaba aqui a minha fala. Obrigada. Obrigada, Ana. Realmente, muito bonito seu museu, né? Como a gente fala lá, o meu museu, o seu museu. Realmente, a nossa profissão, eu acho que é uma das profissões mais desafiadoras que existem, né? Porque nós temos que dar conta de muita coisa, né? E essa muita coisa, às vezes, a gente não tem recurso, a gente não tem o apoio, a gente tem que dançar conforme a política da época, né?
Muitas pessoas não entendem que a gente tem que se abrir, tem que falar com a comunidade, que quem nos mantém é a comunidade. Então, realmente é um desafio. Ser museólogo é realmente um desafio. E eu acabo aqui com essas 2 palestras dizendo uma coisa que eu aprendi lá fora, na França. Eu morei um tempo lá, e lá existem 3 profissões que são extremamente prestigiadas. Um é o padeiro, porque ele dá o alimento para o homem. O outro é o professor, porque ele ensina às pessoas a história, o passado, o presente e alguma coisa de um futuro. E o conservador de museus, que lá leva o nome de conservador de museus, porque ele guarda, ele preserva e ele difunde a história e a importância daquele objeto para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquele país e para o mundo. É isso, gente. Eu também fico muito contente de ter escutado essas palavras de vocês, foi realmente muito bom, muito emocionante. E eu não tenho aqui acesso ao chat, eu não sei se tem alguma pergunta para fazer para as meninas. Lucas? Estou entrando para isso mesmo. Olha, aqui no chat a gente tem algumas considerações, elogios. Deixa eu puxar aqui, tá? A Carolina Oliveira colocou aqui: muito obrigado pela sua fala, Tatiana. Me identifiquei muito, pois estou começando essa caminhada na cidade de Saquarema. A Ana Paula Pacheco agradeceu pela palestra. A Auricélia Vicente falou que o seu trabalho é muito bonito, Ana, e que adorou o espaço do museu. A Ana Paula Pacheco agradeceu também a Ana Portugal pela apresentação. Se alguém tiver alguma observação, quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, pode colocar aqui no chat que a gente faz a leitura sem problema nenhum. Enquanto as pessoas vão escrevendo aí, se for o caso, eu queria só, mais uma vez, agradecer, dizer que as apresentações são muito boas, foram muito boas, né? Acho que se complementaram muito bem, falar tanto sobre a instituição como sobre o profissional. Então, 2 apresentações assim que contemplaram bastante a ideia dessa mesa. Agradecer a Ângela por essa mediação. Não conheço o Man Resende, mas tenho muita vontade de conhecer. Quem sabe no próximo ano, né, Tati, a gente não faz uma visita guiada pela própria Tatiana, seria muito legal. Conheço o Museu Abílio Barreto só na parte do seu anexo, né, Ana? Eu não conhecia a exposição, não conhecia o casarão histórico, só fui aí para uma atividade institucional e só conheci o anexo, não conheci o casarão. Então, eu tenho que voltar a BH para poder aproveitar a exposição de vocês. Fiquei muito interessado, me parece realmente muito legal também. Então, vamos lá. Simone Reis colocou aqui: Tati, qual foi o seu maior desafio assim que chegou ao museu? Bom, Simone, o MAN, quando eu cheguei no MAN, eu encontrei apenas a diretora, uma professora auxiliar administrativa e 2 ASGs. E acho que o meu maior desafio realmente foi profissionalizar o MAN. Ele era um museu, ele é, né, um museu de pequeno porte, ele não é grande, né, tem poucos funcionários até hoje, mas tratar o museu como um museu. Não é só porque ele está situado numa cidade pequena que ele não é um museu. Então, eu acho que a gente tem que tratar o museu como um museu. Ele tem um horário de funcionamento, ele tem que estar aberto o dia inteiro, ele tem que, como eu posso dizer, tratar com os visitantes. Os visitantes são, né, é o mais importante do museu. A gente faz aquele serviço para o visitante. Eu aprendi com uma museóloga, né, que foi a diretora, que ali cada exposição
É como se a gente estivesse preparando um bolo. Vem cada ingrediente, cada coisa, aí a gente coloca no forno, e aí na hora que inaugura aquela exposição, é o momento da gente apresentar, né, aquele bolo pronto, né, para a comunidade. E a comunidade se delicia com o bolo, vamos dizer assim, com a exposição. Muito bom, Tati, obrigado. A Carmen Aguiar botou aqui, Tati, é muito importante para o Resende. Aí, A Tati, ó. chefe querida. Ah, que beleza, viu? Bom, gente, como não tivemos nenhum outro comentário, nenhuma outra interação aqui, eu acho que a gente pode encerrar. Obrigado, Ângela, obrigado, Ana, obrigado, Tatiana, as apresentações muito boas. Oi, Ana, pode falar. Queria aproveitar, então, que a Ana Pacheco está assistindo, mandar também todo um abraço para os meus colegas que forem ver esse depois, né? Vai ficar no YouTube. Mas também mandar um abraço para a Ana Pacheco e lembrar que ela também trabalhou comigo no Museu de Arte da Pampulha. A gente fez para o inventário do museu, do livro, grande companheira de trabalho que eu tenho aqui em Belo Horizonte, né? E complementar também essa fala da Tati, não é porque é um museu municipal, né, que a gente ele não segue o que está força para a gente levar esses museus e que esse arcabouço da legislação é muito importante para que a gente realmente dê continuidade a esses trabalhos nos museus municipais, né? Nesse desafio dessa gestão municipal, que fica atrelada também a essas orientações da legislação federal, e que assim, foi um grande prazer. Eu queria agradecer de novo o convite, e é isso, assim, falar que os desafios são muito grandes. Eu acho que foi muito pouco tempo, porque tem muito mais coisa para falar de desafios assim, profissionais. Mas agradeço de novo, tá? Desculpa aí me estender na minha fala. Não, tá perfeito. Estamos dentro do tempo, dentro da ideia original. Carmen botou aqui, todos vocês fazem um trabalho incrível, sem ele os museus não teriam seus acervos tão preservados. Isso é verdade, todos os museólogos estão de parabéns. E a Auricélia Vicente botou Lucas bem-aventurado entre as mulheres. Sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Bom, é isso, então. Obrigado. Vamos encerrar a mesa. Vai ficar disponível no link no nosso YouTube, né, para quem quiser assistir depois. E essa foi a nossa última atividade dessa semana, primeira Semana Nacional do Museólogo. Outras atividades de outros conselhos e de outras instituições vão estar acontecendo, então vocês podem procurar lá no nosso Instagram o link para o caderno de atividades nacional. Então, outras coisas estão acontecendo lá. Vocês podem depois procurar o restante da programação. Vai até domingo a programação, e o dia do museólogo é no dia 18. Então, eu já deixo aqui, já aproveito, enquanto presidente do conselho, para deixar meu parabéns para todos nós, profissionais do campo, que temos atuado aí em vários tipos de instituições, não só em museus, inclusive, a gente tem uma atuação que vai para além do museu, mas para outros espaços, outros lugares, né? Então, é isso, meus parabéns, boa semana do museólogo, bom dia do museólogo, bom final de ano para todo mundo. Carolina perguntou aí. Opa, deixa eu ver. Desculpa, Carolina. Dicas de como lidar com os governantes e realidades políticas tão complexas e conscientizar os governantes sobre os locais, sobre as necessidades específicas dos museus. Para mim, cortou, eu não entendi dos governantes aqui. Dicas de como lidar com os governantes e realidades políticas complexas dos municípios, né? Como conscientizá-los sobre a importância do museu, do museólogo. Eu acho que o museólogo ele tem que ser firme no papel dele, não se deixar esmorecer, porque realmente as gestões elas mudam conforme as questões políticas, né?
Então, a técnica, trabalho técnico, sério, responsável com a comunidade. A gente tem que manter nossos planos museológicos atualizados, né? Porque quando chega uma nova pessoa, às vezes, que muitas vezes nem nunca trabalhou em museu, vem trabalhar no museu, aí ele vê que tem uma estrutura pronta, que não é uma instituição terra arrasada, né? Como a gente fala, não é um lugar que ele vai inventar modas, ou, né? Que é um lugar que está institucionalizado, que tem um propósito. Então, acho que é isso, manter o plano museológico atualizado, a equipe coesa, ter a missão muito clara do museu, né? Esse museu serve para quê? O museu serve para isso, serve para a comunidade, serve para, no caso do Museu Histórico Abílio Barreto, serve para a preservação da história da cidade. Então, acho que eu acho que é isso, assim, mostrar que o museu ele é uma instituição sólida, permanente e dinâmica também. Então, quando esses políticos chegam, eles veem, opa, então aqui é organizado, então tá bom, então vamos dar continuidade, né? Então, na minha experiência, ao longo desses 20 anos aqui em Belo Horizonte, já presenciei algumas coisas assim, eu acho que é isso. Quando a instituição está organizada e sólida, ela se mantém. É isso. Eu já vou Carolina, eu não sei qual museu que ela trabalha, mas eu já vou pela realidade, não conscientiza. Não conscientiza. E o nosso trabalho como museólogo é persistir. É fazer, olha, é assim, olha, é assado, vamos dizer assim, né? É persistir. Mas aqui eu tenho a experiência de cada 4 anos troca o prefeito, e aí troca o secretário de cultura, e aí o secretário de cultura indica a direção do museu. A direção, por acaso, a minha chefe agora tem quase 10 anos com a gente, então estamos de boa, porque ela já conhece o sistema. Mas é muito complicado quando chega um gestor novo. E aí eu falo com você que o gestor, seu chefe, ele sofre pressão do secretário de cultura para mostrar serviço, e o secretário de cultura sofre pressão do prefeito para mostrar que está fazendo para a cidade. Então, é pressão sobre pressão. E nós estamos na parte mais baixa, vamos dizer assim, somos servidores, e a nossa função é servir ao público, fazer o seu trabalho com amor, com consciência, com zelo, porque é o que você recebe, é fazer para você. Faça bonito, vamos dizer assim, eu quero fazer uma exposição, faça bonito, faça para você, porque o público, o visitante vai ganhar também. Eu acho também que é importante. Não, Ângela, pode falar, por favor. Uma ferramenta que nos ajuda muito nessa parte da política é o plano museológico, né? O museu, ele tendo um plano museológico, como é um plano que tem que ser revisto a cada 2, 5 anos, eu acho que ele é a ferramenta que nos protege, porque tem que seguir o que está ali, né? O que foi planejado naquele documento. Então, é uma ferramenta a nosso favor. Isso. Justamente, eu acho que se eu puder resumir a fala de vocês três, é isso, é uma atuação que é técnica, né? A atuação do museólogo sendo técnica, pautada, né? Nos ditames regulamentares da nossa profissão, ela dá um subsídio para que a atuação do museólogo tenha sempre uma retaguarda que é jurídica, é bem embasada, é sólida, né? E, paralelamente a isso, sempre pode se contar justamente com o sistema COFENS-Corrente para fazer essa pressão política quando ela é necessária, né?
no reconhecimento da necessidade do museólogo nas instituições, no reconhecimento da necessidade de ouvir a voz do museólogo em processos decisórios que cabem à competência dele. Então, o sistema COFENS-COREND, né, especialmente os regionais, os conselhos regionais, dentro das suas áreas de atuação geográfica, né, tem muito esse trabalho também, isso é uma coisa que aparece muito para a gente aqui, de fazer essa força política, às vezes através de um ofício que seja, né, mas de demonstrar que, olha, nós estamos atentos, que tem um profissional habilitado, capacitado para atuar, ou que já está atuando na instituição e que não está sendo ouvido, que não está tendo o seu caráter e o seu critério técnico levado em consideração. Então, isso é muito importante. Então, vocês podem contar também sempre com o conselho nesse sentido. Tanto é que, como a Tatiana colocou, né, o concurso e a vaga dela veio de uma ação de fiscalização do Conselho Regional da 2ª Região, né, na Prefeitura. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aqui aos comentários no chat, as parabenizações. Obrigado. Vamos então encerrar a transmissão. Tchau, tchau. Tchau.